Por quê? Porque nós temos que entender que quando nós investimos na obra do Senhor, o Senhor ele vai nos abençoar abundantemente. Digo, o Senhor vai nos abençoar abundantemente. Amém? Então é muito importante. Nós temos, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem o culto do terceiro domingo, que é o culto de missões. Eu vou estar preparando alguém para trabalhar nessa área, para estar fazendo este culto missionário, aonde se levanta essas ofertas missionárias e é mandado para missões. Essas missões, irmãos, é investido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque junta-se o dinheiro de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, que é mandado para este local, que é lá para São Paulo, e eles fazem distribuições para missionários que estão passando por dificuldade. A gente vai lá para o Nordeste, às vezes tem camarada que não tem nem dinheiro para comprar pão ou leite para sua família, mas está pregando o Evangelho. E às vezes, uma oferta que nós mandamos, às vezes não é muito. Eu já cheguei a mandar, vamos dizer, 30 reais, 50 reais do meu bolso, mas não é muito, mas eu estou ajudando alguém. Eu estou ajudando alguém a sair da miséria. Porque assim como o governo faz o papel dele, da Bolsa Escola, daí isso, nós como igreja também temos o papel de alimentar. A Bíblia diz os famintos, os aflitos, os oprimidos. Não está escrito isso na Bíblia? Sim ou não? Então nós temos que fazer a nossa parte, temos que fazer a nossa diferença. Amém? Diga graças a Deus. Então, sustentar o ministério de Deus local e no mundo são atitudes e decisões em relação ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro em si, ele não é neutro. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não amo o dinheiro. A questão não é amar ou não amar, é saber administrar. Deus só vai dar muito dinheiro para quem sabe administrar. Porque quem não sabe administrar, Deus não vai colocar na mão. Tem muitas pessoas que se ficar rico, ela se perde. Ela acaba até esquecendo da presença do Senhor. Às vezes tem pessoas que às vezes sobe um pouquinho na empresa, ou vamos dizer, no comércio, vamos dizer, ele era um vendedor, e de repente ele vai ser já um fiscal, ele vai ser o dono da empresa tal, e ele já começa a se pretender, não, agora eu sou o presidente desta empresa, agora eu mando nela, então agora é diferente. E às vezes ela acaba subindo no pedestal e deixando o espírito materialismo tomar conta do coração dela. E o que acontece? Essa pessoa, na metade do caminho, ela acaba se perdendo. Uma das coisas que eu sempre falo é assim, irmãos, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Se Deus te deu algo e você não tem tempo para servir a Deus na igreja, Deus vai tirar de você, viu? Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Se você não tem tempo para vir na igreja, se você não tem tempo para cumprir os seus compromissos, se você não tem tempo para adorar a Deus, não, agora eu estou muito ocupado, porque geralmente tem muitas pessoas que usam esse termo. Se Deus está ocupado, que te ocupa para Ele não perder a tua alma, Ele vai tirar o que é seu. Então, se organize. A Bíblia diz que nós temos 24 horas no tempo, no dia. Então nós temos que se organizar. Você sabia que se você for olhar, para nós sermos fiel mesmo, dizimista e ofertante, nós teríamos que no mínimo diário, dar 2 horas e 40 minutos para Deus, que é o 10%. 2 horas e 40 minutos. Sabe como que eu faço essas 2 horas e 40 minutos? Eu divido ela durante o dia. E vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar Deus. Mas quem faz isso? Quem faz? É que eu não tenho tempo, pastor, porque está difícil. Não sei o quê. Muitas vezes não é que nós não temos tempo. Nós não queremos fazer o tempo para se organizar. Porque na verdade nós estamos conformados com a vida que leva de correria. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê. E o nosso tempo de Deus, o que acontece? Nós vamos comendo ele. Porque o tempo que nós temos que dar para Deus, irmão, é uma semente também. E muitas vezes nós comemos a nossa semente. Você sabia disso, que muitas vezes você come a tua semente? Você vai comer a tua semente, meu filho. Quem come semente, não tem o que plantar. Aí não vai prosperar. Isso é forte, irmão. Isso é muito forte. Então, olha aqui uma coisa. Tudo depende do uso do que se faz. 1 Timóteo 6,10 ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Ela está falando do amor, ou seja, o amor ao dinheiro, o amor ao trabalho, o amor ao material. Não, porque eu tenho que fazer uma venda, eu estou correndo, eu tenho que ir para lá, papapá. É porque eu tenho que atender fulano, ciclano, porque eu tenho que fazer isso.
porque o primeiro passo importante é você servir a Deus. Fez o seu compromisso, deu o seu tempo para Deus, agora vai fazer o que você quiser, porque tudo vai correr bem. Sabe por que muitas vezes as coisas não correm bem para nós? Porque nós somos alvoroçados, nós somos agitados. Muitas vezes nós queremos fazer com que a coisa aconteça da nossa maneira, com o nosso pulso, o nosso braço forte. Porque esse dia eu não consegui isso, meu Deus, eu tenho que correr atrás, se eu não correr não vai dar certo. E às vezes você corre atrás e não dá certo. Mas você ficar em paz, ficar tranquilo, fazer a sua parte com Deus, buscar o Senhor em todo o tempo, sabe o que vai acontecer? Deus vai trabalhar por você. Amém. Deus vai trabalhar por você. Diga, Deus vai trabalhar por mim. Amém? Então nós precisamos, irmãos, reconhecer Deus, que tudo é de Deus, e devolver nessa área o dízimo e as ofertas. Você pode ver, eu tenho pegado direto nessa semana da prosperidade, porque eu observo, eu não sei se foi ensinado ou não ensinado, eu não quero entrar dentro dessa questão, mas desses 2 meses que eu estou aqui, que já vai para 3 meses, eu percebo que o povo tem dificuldade de dizimar e ofertar na igreja. São poucos que dizimam e ofertam. E o que acontece? Você está comprometendo primeiro tua salvação, porque se você não dizimar e ofertar, você não vai entrar no céu. É Bíblia, está na palavra. Amém? Segundo, você está comprometendo a proteção da tua família e a proteção da tua casa. E a semente você está comendo. E quando você está comendo a tua semente, você não pode semear em lugar nenhum. E aí, como que você vai exigir de Deus? Deus abençoa meu filho, abençoa meu marido, abençoa fulano, ciclano, beltrano. Tem pessoas que legam assim, mas eu não tenho dinheiro, quem trabalha lá na minha casa é meu marido. Conversa com ele, meu filho. Conversa com ele, orienta ele. Mostra, ora, pede, Deus, olha, abra a mente do meu marido, porque se você não abrir a mente do teu marido, sabe o que vai acontecer? Vai perder a Deus. Conversa, ó, meu bem, nós estamos na igreja, ou eu sou da igreja, o pastor sempre ensina. É claro que o diabo, o pastor está querendo roubar meu dinheiro, geralmente é assim. E vai ser assim sempre. Não pense que isso vai mudar não, porque não vai mudar não. Vai ser sempre, mas cabe a você orientar. Você tem que orientar o seu filho pequenininho. Filho, o pai, a mãe te deu uma mesada, te deu um dinheirinho, leva o dízimo para a igreja, porque você vai ensinar ele a crescer e prosperar debaixo da bênção. É ensinável. Porque o que acontece? Uma igreja próspera, irmão, uma igreja dizimista e ofertante, é uma igreja que faz a diferença. Vai chegar tempo que quando você começar a entender essa palavra no seu coração, na sua alma, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir a porta. E dízimo não é se você ganha 1.000, você vem trazer R$10, não, é 10% do que você ganha. Às vezes eu percebo assim que as pessoas colocam no envelope, escrevem lá dízimo, que a gente sabe que pelo menos, no mínimo uma pessoa ganha um salário, no mínimo. Mas ela coloca lá no envelope de dízimo R$3. E a gente sabe que a pessoa está empregada, a pessoa ela está mentindo para quem? Para mim não, para a igreja também não. Ela está mentindo para Deus, porque fidelidade é fidelidade. É fidelidade? Fidelidade. É fidelidade. Amém? E às vezes a pessoa ela tem outros tipos de ganho. Às vezes a pessoa tem pessoas que têm 3, 4 ganhos, mas ela só dá o ganho principal dela. Não, isso aqui eu não preciso não. Você está comprometendo toda a tua fidelidade, porque a fidelidade é em tudo. Tudo que vier à mão, você tem que consagrar ao Senhor. Amém? Por que isso é importante? Porque em todo lugar da Bíblia fala que o homem, para conseguir a prosperidade, ele tem que ter fidelidade. Então diga, se eu quero as minhas finanças debaixo da bênção do Senhor, eu tenho que ser fiel. Amém? Segundo ponto, trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Tem crente que quer prosperar, mas não quer trabalhar. Acha que todo mundo é obrigado a dar as coisas para ele. Acha que todo mundo é isso. Não, irmão, não é assim não. Para ganhar honestamente eu tenho que trabalhar. A Bíblia diz que nós temos que ganhar do suor do nosso
rosto. Quem não trabalha, a Bíblia diz que é bom que não coma. Se você está comendo, não está trabalhando, está sendo malandro, você está comendo uma coisa que não é sua. Você também pode perder sua salvação. Olha que coisa séria, irmão. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Ah, pastor, agora quando é uma coisa, vamos dizer, a pessoa está desempregada, mas é uma pessoa honesta, está trabalhando certinho e tal, essa é digna de ser ajudada. Agora quando você vê que a pessoa é meio, lá no Paraná eles usam um termo assim, meio pescoção, preguiçoso, que só quer ficar só sugando, não ajuda não. Não ajuda porque você está ajudando essa pessoa a viver numa vida miserável. Você tem que ensinar ele. Vamos dizer, você tem que dar a vara para ele, mas não o peixe. Você tem que ensinar ele a pescar. Amém? Diga graças a Deus. Não entrar em dívida e procurar sair dela. A finança pessoal é uma coisa muito importante. Veja o que está escrito em Provérbios 23, 4, 5. Aliás, é Provérbios 22, 7. Não entrar em dívida. Diga junto comigo. Eu não posso entrar em dívida. Amém? Provérbios 22. 22, 7. Porque não vos quero agora ver de passagem. Opa, isso aqui é Coríntios. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha que versículo importante, irmãos. Vale mais ter um bom nome que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O que acontece? Geralmente nós, como ser humano, nós gostamos de viver muito de status, né? Vamos dizer, eu sempre vivi conforme o padrão de vida. Se eu tenho dinheiro, eu vivo dentro daquele padrão que eu tenho. Se eu não tenho, eu vou viver do padrão real. Só que acontece, muitas pessoas jamais ela quer descer. Vamos dizer, ela está acostumada a morar num condomínio luxuoso, tal, ela tem um carro importado, aquela coisa boa, tal, mas de repente ela começa a passar uma fase difícil. E o que acontece? Ela não quer abrir mão daquela vida de luxo, quer continuar na mesma coisa. Sabe o que acontece? Cada vez mais ela vai se endividando, porque ela quer viver de aparência. E nós não podemos viver de aparência. Se tiver que cair, vamos cair. Porque a Bíblia diz que Deus abate o homem, mas depois levanta. Às vezes Deus permite nós passarmos por fase difícil, por fases complicadas, para quê? Para depois nós crescermos e prosperar. Então nós não temos que ter vergonha, não. Nós não temos que ter vergonha, porque nós não temos compromisso com o ser humano, dizer, não, eu tenho tudo, eu tenho que ter compromisso de fidelidade com Deus, e a fidelidade com Deus. Então, às vezes o cidadão deve lá R$1.000, e o que acontece? Ao invés de ele primeiro ir lá conversar com a pessoa, tal, e pagar esses R$1.000, ele deixa quieto e já começa a fazer uma conta de outros R$1.000. Claro que não. Não compre mais nada, não compre mais nada. Só compre o essencial, que é o alimento para o seu corpo. E vai pagando aquele R$1.000. Depois que você pagou aquele R$1.000, aí você pega e vai fazer uma outra compra necessária. Porque senão você vai vivendo dentro do fora do propósito. E se você não estiver irregular, vai que Deus te chama. E se Deus te chama, onde você passará a eternidade? Aí a pessoa sabe, pastor, você não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não pratique a palavra. Não colocar o coração em dinheiro ou em coisas materiais. Ou seja, você pode ter o dinheiro, você pode ter prosperidade, você pode estar no mais alto pedestal, mas aquilo não pode ser para ser o teu Deus. Você sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes nós agimos de maneira, às vezes até, vamos dizer, desordeira,
E nós fazemos das coisas o nosso Deus. Às vezes o nosso Deus é o dinheiro, às vezes o nosso Deus é o carro, às vezes o nosso Deus é o trabalho. Vamos dar um exemplo. Eu estou falando para os irmãos em fazer cadastro, as pessoas ainda têm tempo para ir em tal lugar, tem tempo para fazer isso, tem tempo para aquilo, e para vir aqui, o compromisso da igreja não tem tempo de ser conversa fiada, irmão. Às vezes a pessoa não quer. Tem 3 pessoas, vamos dizer, que marcaram aqui e não vieram nem justificaram. Quer dizer, isso é antibíblico. E a pessoa diz que é cristão. O cristão, ele tem que manter a fidelidade. Pastor, não deu por causa disso, não consegui, mas marca outro dia que eu vou. É assim que o cristão tem que agir. Porque o que acontece? Aí depois, o inimigo começa a trabalhar, a roubar, o inimigo começa a atacar, o inimigo começa a trabalhar e ela não sabe por quê, mas é por causa, às vezes, da infidelidade. Porque infidelidade são em várias áreas. Nós temos um compromisso com a palavra. A Bíblia diz assim, sim ou não, pastor, isso procede do maligno. E a nossa procedência tem que ser de quem? De Deus. Amém? Não viver ansioso ou preocupado. E olha que isso, às vezes, nós temos isso diariamente, não é? Meu Deus, eu tenho uma conta para pagar. Meu Deus. Tem gente que chega até a ficar sem dormir. Meu Deus, eu tenho que pagar uma conta do telefone, eu vou cortar. E agora como que eu vou navegar na internet? Meu Deus do céu! Meu Deus, eu tenho que pagar aquele boleto. Ei, não andeis ansioso, não preocupeis o vosso coração, porque Deus está no controle. Deus está no controle, meu querido. Deus está no controle, minha querida. Presta bem atenção. Se você agiu até agora, sem conhecimento, sem sabedoria, Deus leva em conta o seu pecado e a sua ignorância. Agora, a partir do momento que você está conhecendo e sabendo das coisas e continuar praticando a mesma coisa, aí Deus não vai te levar mais por inocente. Porque Deus já conhece, porque você agora foi ensinado. Aí você não pode dizer, Deus, mas aquele pastor não me ensinou, ele nunca falou nada para mim. Agora você está sabendo. E se você continuar praticando, é porque na verdade você não está procurando ter aquele compromisso real com a palavra. Não ser avarento. Diga, eu não posso ser avarento. Eu não posso ser avarento. E tem crente em Jesus que é avarento, hein? Misericórdia. Só se for colocar ele no rio, ele nada assim, mão fechada. Pega as 2 mãos. E se duvidar, fecha o pé também, para não sair nada, e vai assim. Não sei como consegue nadar. Muita gente está assim. E a vida não cresce de jeito nenhum. E não adianta, não cresce, irmão. Porque é bíblico e não vai crescer. Não é. A Bíblia não tem uma outra maneira de prosperidade. Ser sensível em relação à necessidade dos outros. Nós temos como cristão a obrigação de ser sensível. Só que esse sensível, sabe o que é? Quero te explicar bem. Nós temos que tomar muito cuidado para quando for ajudar alguém, ajudar as pessoas, para ver se também aquela pessoa não está passando por prova e Deus está permitindo. E às vezes a gente vai intervir na ação de Deus na vida dela. E de repente você quer ajudar o irmão, eu vou ajudar o irmão, coitadinho, está sofrendo, mas ele está sofrendo porque Deus está fazendo com que ele venha passar por uma experiência para ele voltar com mais intimidade para Deus. De repente você vem lá e quer fazer o papel de Deus. Então você tem que ser sensível. Você tem que ser sensível, por isso você tem que ser observador, conversar com ele. Irmão, o que você está passando dificuldade? O que está acontecendo? Qual que é a tua luta? Qual que é o problema? Aí você vai observar e Deus vai colocar no teu coração se realmente você tem que ajudar ou não ajudar. Mas se você tem que ser sensível em relação às necessidades dos outros, você precisa estar em Lucas 3, 11 e Romanos 12, 13. Atenção, não se deve ficar alimentando preguiçoso, que nem eu falei, Provérbios 19, 19, 2 Tessalonicenses 3, 6 e 16. 10º ponto, contribuir regularmente com oferta para o sustento da causa de Cristo, 2 Coríntios 8, capítulo 3 ao 5. Então, às vezes, uma das coisas, eu não sou contra, se precisar a igreja fazer, a gente faz tudo bem. Mas é igreja
ter que ficar vivendo de venda de pastéis, venda de não sei o que, venda de não sei o que. Aí o irmão está acostumado a vender tanto pastel que ele não quer mais dizimar nem ofertar. Está acostumado a vender tanta coisa, que Senhor, já ajuda, já fez a minha parte, que ele esquece de ser fiel ao Senhor. Não só quando você precisar para fazer uma reforma ou para comprar um terreno, alguma coisa, tudo bem. Não sou contra, mas não pode abrir mão da fidelidade. Eu já passei por igreja que às vezes eu assim, meu Deus, isso aqui está parecendo mais uma casa de comércio do que igreja. Porque casa de comércio vende tudo. A igreja pode ter? Claro que pode ter, irmãos, porque, vamos dizer, para suprir as necessidades dos irmãos, mas eu penso assim, o que a igreja trabalha o quê? Bíblia, CD, essas coisas, por quê? Porque é para edificação, mas não dentro do templo, ela tem que ter um local reservado, dentro do templo não, porque o templo é lugar de louvor e adoração, diga, louvor e adoração, amém? Salmo 37, 21 diz ser honesto. Agora, como contribuir para o reino de Deus? Primeiro, com sacrifício, isto é, algo que custa alguma coisa para você. Se você vai ofertar ao Senhor simplesmente por ofertar, então você não está fazendo algo que lhe custe. Algo que lhe custe. Você pode ver que a Bíblia fala que quando Abraão ofereceu Isaac, aquilo lhe custou muito. Custou ou não custou? Entregar o filho não era fácil, irmão. Mas ele entregou algo que lhe custa. Tem pessoas que às vezes, eu falo assim, pessoas aqui, irmão, eu estou falando na forma generalizada, que é a maneira de eu pregar. Não quer dizer que eu estou acusando ou julgando pessoas, entendeu? Para você entender bem a mensagem. Então tem pessoas que às vezes, ela não tem aquele espírito de correr risco. Vive normalmente. Vive o seu natural. E para a gente conseguir algo de Deus, nós temos que sair do natural para viver no sobrenatural. A Bíblia diz que nós temos que, 2 Coríntios 9, 7, contribuir alegremente, ser voluntário, não porque é lei, não porque a Bíblia já falou que eu tenho que dar, então eu sou obrigado a dar. Não é assim que você tem que dar por causa de obrigação, mas você tem que dar porque você sabe que você vai estar fazendo um culto de adoração ao Senhor. Diga, um culto de adoração ao Senhor. Amém? Então, você tem que ser ofertante dizimista regularmente, todo mês, começando pelo dízimo, que é a sua renda de 10%. Você deve, duas coisas que você deve tomar cuidado também aqui: emprestar dinheiro se vai lhe fazer falta. Tem pessoas que é aquele da política da boa praça, né? Sempre quer estar fazendo bem e não importa quem, mas ele sempre está arrebentado. Não funciona. Primeiro, você tem que cuidar da tua alma, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, cuidar de você. Aí você tem que cuidar das pessoas. Você está entendendo? Mas a questão é o seguinte: eu vou emprestar ou vou fazer alguma coisa que não vai me faltar, porque eu tenho que ser racional também nas coisas. Porque tem muita gente que às vezes chega até você e você não percebe, que só fica tirando de você. Vamos dar um exemplo. A igreja é boazinha mesmo, eu vou dar dela. Angela, presta 50 aí. Aí depois chega a outra, Angela, dá 100 aí.